Olá para você que acompanha SP Rio Mais, tudo bem? Hoje a gente dá continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos às eleições deste ano e se conecta agora com Augusto Botelho, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Ele é advogado criminalista, especialista em direito penal e um dos fundadores da organização não governamental Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Augusto que ganhou bastante notoriedade nacional ao participar de diversas edições do Grande Debate do canal CNN Brasil. Augusto, muito obrigado pela sua participação aqui na SP Rio Mais hoje. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer conversar com vocês no dia de hoje e com todos os ouvintes que também vão nos acompanhar. E participa também dessa entrevista, aqui ao meu lado, José Guilherme Ferreira. Olá, Zé Gui. Olá, boa tarde. E para a gente começar esse nosso bate-papo, Augusto, a gente sempre faz a pergunta clássica. O que te motiva a disputar um cargo político nas eleições deste ano? Bom, o momento político, o momento institucional que o Brasil atravessa é que me fez tomar essa decisão de sair do terceiro setor. Eu tenho 22 anos de trabalho dentro da advocacia criminal, dentro do sistema de justiça brasileiro, através de uma série de organizações que eu fundei, que eu dirigi, que eu sou conselheiro até hoje, e sempre atuei politicamente através de organizações, através da sociedade civil organizada, de organizações não governamentais, que trabalhei durante todos esses anos. Acontece que o momento político que o Brasil atravessa, ele é grave demais. As eleições de outubro de 2022, elas são, na minha opinião, a eleição mais importante desde a redemocratização do nosso país. Então, diante desses desafios e desse cenário, eu fiz uma opção de mudar a trincheira de luta, continuar defendendo as mesmas pautas, as mesmas bandeiras que eu há 20 anos defendo, que eu tenho certeza que a gente vai conversar ao longo dessa entrevista, mas defender essas pautas e essas bandeiras agora no Congresso Nacional e não mais apenas no terceiro setor, na sociedade civil. Muito bem, com certeza a gente tem bastante assunto aqui para tratar e para a gente ir entrando aí nesse assunto mais político, vale a gente contextualizar aqui que o seu partido, né, o PSB, é o mesmo partido do Márcio França. O Márcio França que recentemente retirou a sua pré-candidatura ao governo do estado e anunciou a sua pré-candidatura ao Senado aí, se aliando à chapa do Fernando Haddad do PT. Então eu te pergunto, Augusto, qual que é a avaliação que você faz dessa chapa do seu partido com o Fernando Haddad do PT? Primeiro eu vou falar da chapa do meu partido nacionalmente. Temos Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente da República na chapa do presidente Lula. E com relação a Márcio França, ele tem um slogan que não é slogan, é muito mais do que isso, é a essência de vida dele, de que aqui tem palavra. O que Márcio França disse há alguns meses? Que ele iria acompanhar as pesquisas. Em determinado momento, quem estivesse à frente das intenções de voto para o governo do estado de São Paulo seria o candidato. E foi exatamente o que ele fez, mantendo a sua palavra, mantendo a sua coerência. As pesquisas indicam que Fernando Haddad está na frente. Portanto, Márcio França, com um gesto muito nobre, mantendo sua palavra e querendo a construção de um país e do estado de São Paulo um estado melhor, abriu mão de sua candidatura para o governo do estado e vai se lançar a candidatura de Senado para ser o nosso representante no Senado Federal esse ano. Augusto, eu queria saber, você já falou aí na sua apresentação, quais são as pautas que você vai levar do terceiro setor para Brasília? Quer dizer, queria que você detalhasse um pouco as principais pautas do seu projeto aí político. Vamos lá. É necessário que se faça uma reforma profunda no sistema de justiça brasileiro. Principalmente para que a justiça, que hoje é extremamente lenta, cara e ineficiente em muitos aspectos, seja uma garantidora de acesso a direitos, principalmente direitos que já existem e que são sonegados da população mais vulnerável. Direitos como educação, saúde, moradia, já estão previstos em uma série de dispositivos legais, já estão previstos na Constituição, já estão previstos em códigos, em leis, e são diariamente retirados, principalmente daqueles que mais precisam, daqueles mais carentes. A justiça precisa ser
não apenas uma solucionadora de conflitos entre partes. A justiça, sendo mais acessível, sendo democraticamente mais acessada, ela tem que servir para garantir acesso a direitos dessa população. Então eu proponho uma reforma bastante profunda no sistema de justiça para que ele possa, mais uma vez, ser um garantidor de acesso a direitos. Essa é uma pauta fundamental. Outra pauta, que ela é ligada à minha área de atuação, que é o sistema de justiça criminal, é fazer com que a justiça criminal também seja uma justiça mais rápida, mais justa, que respeite direitos e garantias fundamentais, mas consiga entregar para a população e para a sociedade, num tempo adequado, completamente diferente do que faz hoje, uma resposta à criminalidade. A gente precisa, sim, de uma justiça muito mais ágil para punir e, ao mesmo tempo, uma justiça eficiente que respeite direitos e garantias fundamentais para não acontecer o que acontece com muitas grandes operações, com grandes processos aqui que nós temos no nosso país, que são recheados de nulidades, de ilegalidades, que acabam fazendo com que operações importantes de combate à macrocriminalidade sejam anuladas por vícios, por irregularidades, até por crimes praticados durante essas operações. Você está falando aí da Lava Jato? Também da Lava Jato, não apenas a Lava Jato. A Lava Jato é um exemplo bastante atual e muito veemente dessas ilegalidades, mas há também outras operações policiais que são feitas ao arrepio da lei e que não contribuem nada para o combate à criminalidade. Muito pelo contrário, atrapalham porque mostram e causam uma sensação de que a justiça, na verdade, ela não atende aos anseios da população, que a justiça ela protege as pessoas. Na verdade, a justiça protege o direito. Se há uma operação, se há uma decisão judicial anulada, é porque há algum vício, alguma ilegalidade nessa decisão. Nós não podemos ter isso. Nós precisamos, sim, combater duramente a criminalidade, o crime de corrupção e outros vários crimes, mas com respeito à lei. Não há crime grave o suficiente que justifique o atropelo da lei, ao que a Lava Jato fez. Muitas vezes desrespeitou a Constituição, desrespeitou o Código de Processo Penal e acabou acontecendo o que aconteceu. A gente tem aí... A população em geral vê a justiça como... Muitas vezes ela atua de maneira assimétrica, né? E a gente tem aí exemplos claros, por exemplo, que estão aí no noticiário, da mulher que roubou chocolates e chicletes, né? E foi condenada. E a gente tem crimes em Brasília com mais provas e a gente vê uma atuação da justiça de maneira assimétrica, como eu disse. Como que você analisa essa questão? Nós precisamos democratizar o acesso à justiça, principalmente fazendo com que absolutamente todas as pessoas tenham uma defesa de qualidade. Essa divergência, esse desequilíbrio na entrega da justiça, ela tem relação direta do quanto você consegue exercer na plenitude a sua defesa e o seu direito. Obviamente, uma pessoa com mais recursos, que vai conseguir contratar um advogado particular, que vai se dedicar exclusivamente ao seu caso, um advogado especialista na matéria, vai ter uma defesa de maior qualidade e muito provavelmente vai ter um resultado melhor dessa defesa. Enquanto a população carente, ela tem que se socorrer, muitas vezes, ou de profissionais que não são especialistas na matéria, ou de defensorias públicas que fazem um trabalho fantástico. Eu sou um grande incentivador, um grande parceiro da defensoria, mas entendo as deficiências em pessoal, né, em recursos que as defensorias têm. As defensorias muitas vezes não conseguem atender como gostariam de atender grande parte da população por uma questão, infelizmente, estrutural de falta de recursos, de falta de pessoal. Portanto, esse desequilíbrio, ele é o reflexo, na verdade, da desigualdade social que nós temos no país. Então, muitas vezes, aquele réu carente, aquele réu pobre que não consegue acessar a justiça com plenitude, tem uma resposta da justiça muito mais dura do que aquele que consegue aí uma defesa especializada, que vai fazer um trabalho integral pensando nos seus direitos, né? E também há um corte, e aqui precisa ser feito uma observação importante, a justiça que ela é estruturalmente punitivista, ela tem um corte social, ela tem um corte racial, sim. Há vários exemplos de sentenças, por exemplo, dadas para brancos e negros em situações exatamente iguais, em que a pena de um é muito maior do que a pena de outro. Eu não preciso nem te dizer qual pena e qual cor recebe uma pena maior. Então nós precisamos democratizar, nós precisamos reestruturar uma série de pontos da justiça brasileira que infelizmente não vai bem.
Augusto, o senhor comentou agora sobre essa questão da lentidão, né, na justiça, e eu queria entrar um pouquinho nesse tema. Hoje o tempo médio para obter uma solução por via judicial é em torno de uns 3 anos, mas dependendo do caso pode levar até mais tempo do que isso, né? Ao longo da sua experiência aí como advogado criminalista, você acha que o Brasil é o país da impunidade? Porque tem muita gente que fala isso, né? Parece até que já é clichê falar, né? O Brasil é o país da impunidade. O senhor acredita nisso? Como a gente pode afirmar que o Brasil é o país da impunidade com a terceira maior população carcerária do mundo? Alguma coisa está errada nessa afirmação. Por outro lado, eu consigo compreender a sensação de que o Brasil é o país da impunidade. Mas a gente tem que começar a entender por que essa sensação e essa afirmação ela é legítima, né? Se a gente tem, por um lado, a terceira maior população carcerária do mundo, 900 mil presos, até o final do ano a gente deve estourar a casa de 1 milhão de presos. E ainda assim, a gente tem a sensação, volto a dizer, legítima, compreensível de que o Brasil é o país da impunidade. Essa sensação, para mim, ela está ligada a 2 pontos. Primeiro, o ponto que você já trouxe, a lentidão. Uma justiça lenta, ela produz acertadamente uma sensação de impunidade. Em segundo ponto, é uma ineficácia da justiça no seguinte sentido. Vamos pegar o crime de homicídio. De cada 10 homicídios que acontecem em nosso país, em alguns estados, apenas 1 é solucionado. Eu não estou dizendo aqui que em apenas 1 dos casos o réu é condenado, o réu vai cumprir pena, o réu é descoberto. Ou seja, 9 assassinos passam aí impunes porque jamais terão a sua autoria identificada. Aí está o problema. Nós precisamos investir na polícia. Nós precisamos investir na inteligência policial, nós precisamos investir nas perícias, nós precisamos aparelhar melhor todas as nossas polícias para que as investigações consigam ser feitas de uma melhor forma, para que a gente consiga identificar autores de crimes graves. Aí a sensação de impunidade ela vai começar a entrar nos eixos, com uma justiça mais rápida e uma polícia mais eficiente, que é justamente, infelizmente, o contrário do que a gente vê, principalmente no ano eleitoral, parlamentares ou candidatos propondo, porque o que eles querem propor para a população, para enganar a população, como acontece com frequência, são medidas milagrosas, rápidas, como aumento de pena. Vamos resolver o problema da criminalidade? Vamos aumentar a pena, vamos fazer prisão perpétua, pena de morte, redução da maioridade penal. Essas propostas falaciosas, inúteis, ineficazes, que não resolvem o problema. Quando, na verdade, o problema é estrutural, ele só vai ser resolvido a longo prazo, mas, infelizmente, volto a dizer, político tradicional não gosta de oferecer proposta a longo prazo, porque não é a proposta que atrai voto. Porque muitas vezes a gente, do lado de cá, o eleitor, ele quer uma proposta imediata. Só que assim, eu tenho que ser transparente com meus 20 anos de experiência. Não existe solução rápida para problemas estruturais. Os problemas eles são resolvidos e serão resolvidos com vontade política, mas principalmente com políticas feitas a longo prazo. Augusto, a gente vê que tem esses problemas na ponta, né? Mas a gente sabe também, acompanhando o noticiário diariamente, do grande conflito hoje que há entre o poder executivo e o poder legislativo, e o poder judiciário. Então, eu queria que você me explicasse como esse conflito acaba prejudicando todo o processo. Prejudica a democracia, prejudica o bom funcionamento do Estado, prejudica o clima político do país e, infelizmente, eu também não vejo um futuro muito positivo nesse tema, pelo menos até o final do ano, e vou explicar um pouco melhor. Ninguém é obrigado, muito pelo contrário, a concordar com uma decisão judicial do Supremo, por exemplo. O Supremo ele é formado por homens e mulheres que erram e acertam. Assim como o STJ, o Tribunal de Justiça, os juízes de primeira instância, as juízas de primeira instância erram e acertam. E a forma mais clara e democrática de mostrar que você não concorda com uma decisão judicial é recorrer. Eu não concordo com a decisão, eu vou lá e recorro. Ou eu escrevo artigos, ou eu critico. Isso faz parte do jogo democrático do sistema de justiça. O que acontece hoje? A discordância de uma decisão judicial, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que está no alvo desse embate, ela se transforma numa oportunidade, principalmente para o governo federal, para os apoiadores do governo federal, numa forma de atacar a própria corte, atacar ministros e ministras dessa corte. Quando, na verdade, o que você pode fazer é discordar da decisão e recorrer, mas jamais ameaçar o ministro.
jamais propor o fechamento de uma corte, jamais incitar a população a ir contra um poder. Isso destabiliza institucionalmente o país, não colabora para absolutamente nada, muito pelo contrário. Incentiva essa polarização completamente estúpida que a gente tem hoje. Por que ela é estúpida? Porque a polarização política, ela é natural. Ninguém está pedindo aqui que a gente discuta política num mar de rosas, com tranquilidade. Política, ela pode ser discutida de forma veemente. Só que hoje a gente discute política xingando o outro. Não se polariza com base em propostas. A proposta do meu candidato é melhor do que a do seu. O seu candidato é ruim porque ele não fez X, Y, Z, coisas que ele prometeu fazer. A polarização política que nós temos hoje no Brasil é uma polarização baseada no ódio, na violência, no ataque, e é o tipo de polarização que, volto a dizer, não contribui para absolutamente nada, muito pelo contrário, só prejudica a democracia, prejudica as eleições e prejudica, obviamente, infelizmente, o clima violento que impera hoje no nosso país. A gente tem, né? Você acabou de dizer da violência aí, do acirramento das posições que levaram recentemente ao crime, né? Do petista que comemorava seu aniversário e acabou sendo assassinado por um outro militante do bolsonarismo, né? Exatamente. Então, você vê essa questão. Você tem uma questão com muita preocupação, até porque, se nós observarmos os fatos recentes dos noticiários, nós estamos presenciando uma escalada de violência. Não são atos isolados, né? A morte, o assassinato deste militante petista por um apoiador do governo federal não foi um ato isolado. Vem numa escalada de governo que é, inclusive, incentivada pelo próprio presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem culpa, sim, ao incentivar a violência de seus apoiadores, ao incentivar um discurso de ódio. E, portanto, essa escalada de violência, que eu não gostaria de ver aumentada, mas eu tenho que ser realista aqui, né? Tem que ser transparente e imaginar que nós teremos, sim, um futuro bastante complicado nos próximos meses, até outubro e até pós-eleição, de uma escalada de violência no nosso país, que nós, como sociedade civil organizada, nós como democratas, e aqui não importa o partido, não importa a ideologia, é o momento de união de todo o campo democrático. Esse campo democrático pode ser formado por partidos de direita, por partidos de centro, por partidos de esquerda. Não importa, neste momento, o seu posicionamento ideológico, contanto que você tenha como norte, como espinha dorsal, a defesa da democracia e das instituições, que é justamente o que o extremismo não tem. Nós não podemos desrespeitar a instituição, desrespeitar um poder, ameaçar, por exemplo, não obedecer uma ordem judicial, como o presidente Bolsonaro faz com frequência. Eu não concordo com uma ordem judicial, eu recorro. É o que eu faço como advogado há 20 anos. Jamais, em nenhum momento, via uma autoridade pública ameaçando desrespeitar uma ordem judicial. Isso é barbárie, isso não é democracia, que é o que, infelizmente, nós estamos, de certa forma, aí flertando nesse momento no nosso país. Augusto, o senhor comentou agora, acabou de falar que o presidente Bolsonaro tem parte dessa culpa, né, por conta dessa barbaridade que aconteceu nesse assassinato, nessa festa. Um dia depois que aconteceu, se eu não me engano, essa morte, o presidente postou no Twitter dele que ele dispensa qualquer apoio de pessoas que apoiam a violência, né? Foi uma frase que repercutiu bastante na internet. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa frase do Bolsonaro? É uma tentativa de fazer um uso político eleitoral de uma tragédia, é o que ele fez. E posteriormente, depois ele foi gravar com parte da família dessa vítima. No dia seguinte, ele faz uma declaração que não tem relação com esse caso, mas tem relação com outro caso que chocou a todos nós, daquele médico que estuprou suas pacientes, dizendo que esse médico, na verdade, ele foi formado por uma faculdade, por um centro acadêmico, que teria uma ideologia A ou ideologia B. É extremamente revoltante que um presidente da República se utilize da tragédia alheia com fim eleitoral. Então, as palavras de condolência, de não quero apoio de pessoas assim, são bravatas, são palavras da boca para fora, porque o Bolsonaro sim está se utilizando desse fato, dessa tragédia, agora para fazer uma construção eleitoral. Aí você vai poder me falar, mas o outro lado também não está usando. Não, na verdade, o outro lado foi vítima.
Não há aqui, por isso que houve uma simetria. Esta morte foi causada pela polarização dos extremos. Não, você tem um lado que propõe a violência, você tem um outro lado que você pode não concordar politicamente, mas não propõe ruptura nenhuma. Não propõe desrespeito à democracia, não propõe armar a população. A gente tem um lado que propõe armar a população e um lado que defende a democracia. Você pode até não concordar com esse lado, não querer votar nesse lado, mas não dá para você colocar esses dois lados numa mesma gaveta, como se fossem dois extremos. Não, aqui a gente só tem um extremo, e um extremo é o bolsonarismo. Ponto. E Augusto, como que essa sua experiência como advogado criminalista e defensor dos direitos humanos, como que essa sua experiência pode te ajudar num possível mandato como deputado? Então, junto a essa pergunta, eu já te faço uma outra pergunta que tem a ver com isso. Como que o senhor vê a questão dos direitos humanos hoje no Brasil e por que esse termo direitos humanos, essa questão de direitos humanos, tá tão desgastada? Porque tem muita gente que não gosta, né? Que fica em choque só de você falar direitos humanos. A pessoa já não tem aversão, parece. Tem aversão a esse termo. Por que essa questão hoje está tão desgastada aqui no Brasil? Bom, vamos começar com relação à contribuição que, com a minha experiência, eu posso dar. Eu não sei se todos que nos acompanham hoje sabem disso, mas nós estamos prestes a enfrentar a maior reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal que nós tivemos nos últimos tempos. Portanto, a minha experiência de 20 anos com isso terá, sim, muito a contribuir para a reforma da lei penal, para fazer uma justiça penal mais eficiente no combate à criminalidade, mas, ao mesmo tempo, uma justiça penal que proteja direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos. Portanto, acredito que, no momento que o Brasil atravessa, principalmente diante dos projetos de lei que vão discutir bastante a regra processual penal e a regra penal, é a contribuição que, com meus 20 anos de experiência, eu posso dar. E, por outro lado, nós temos que pensar o seguinte, né? Eu defendo a candidatura do presidente Lula, entendo que nós tiraremos pela via mais democrática que existe, que é a via do voto, o Bolsonaro do poder, mas o bolsonarismo continua, né? Você terá parlamentares com a mesma ideologia do presidente Bolsonaro sendo reeleitos, e mais do que isso, nós teremos agora os irmãos siameses, gêmeos do bolsonarismo, que são os lavajatistas. Moro, Deltan Dallagnol estão eleitos. Eu tenho que também ser aqui na linha que eu já fui várias vezes transparente, eu não vou aqui passar nenhum tipo de imagem que não seja a mais pura transparência. Acredito que eles estejam eleitos, eles têm um apoio, sim, de parcela significativa da população e tentarão imprimir no Congresso Nacional todo o desrespeito à Constituição que eles fizeram durante a condução dos processos da Lava Jato. E, portanto, volto aqui a fechar a importância da presença de um contraponto como o meu, que sempre fiz, atuei na Lava Jato em basicamente todas as fases da operação, defendendo pessoas acusadas naquela operação, e posso sim fazer um contraponto, não ao lavajatismo, mas um contraponto ao respeito que essas partes não têm pelo devido processo legal, pela presunção de inocência, pela Constituição brasileira. Com relação à pauta de direitos humanos, realmente ela é uma pauta, digamos assim, incompreendida. Assim como o meu trabalho de advogado criminalista é um trabalho incompreendido. Muitas pessoas entendem que o criminalista ele defende a impunidade, ele defende criminosos, ele defende o crime que a pessoa cometeu. E não é nada assim. A gente precisa entender que o trabalho do advogado é ser a voz do direito de alguém. E a voz desse direito, ele não diferencia o culpado do inocente, não diferencia aquele acusado de um crime grave de um crime menos grave, porque o que eu defendo são direitos. E ao falar de direitos humanos, a gente tem que entender que os direitos humanos eles são universais, eles valem para absolutamente todas as pessoas, porque sim, nós a qualquer momento podemos ser vítimas da garra do Estado. E, portanto, o respeito integral a todos os direitos humanos, ele deve ser prioridade em qualquer país que se diga democrático. Muito bem. Eu queria que, se você pudesse, a gente ampliar um pouco a discussão e dar mais detalhes em relação à reforma do Código Penal. Você tem alguns detalhes para a gente de que tipo de mudança está sendo empreendida? É uma discussão bastante antiga e bastante ampla, principalmente no Código de Processo Penal, que pode alterar uma série de previsões
que o Código já coloca, uma série de formas de tentar transformar a justiça numa justiça mais rápida e mais eficiente. As reformas, elas são importantes porque a legislação, ela precisa acompanhar a modernidade. Ela precisa acompanhar as inovações, até inovações do ponto de vista do avanço da criminalidade. Novos crimes surgem, novas modalidades de crimes surgem, portanto, o direito penal, o direito processual penal, ele precisa frequentemente se atualizar. É preciso fazer uma revisão na forma como recursos são julgados, é preciso fazer uma revisão que já foi feita, mas vem sendo bastante desrespeitada, a como nós podemos prender preventivamente ou não pessoas, para não fazer um mau uso da prisão preventiva. É preciso reformas, por exemplo, num dos piores momentos que nós temos hoje, que é a prisão de inocentes. Há o caso, por exemplo, bastante emblemático do reconhecimento facial, o quanto reconhecimentos errados, ilegais, têm colocado diariamente inocentes na cadeia. Eu trabalho em uma série de projetos sociais, um deles é o Projeto Inocência, que ele reverte condenações injustas no nosso país, e um número muito grande de pessoas estão presas, condenadas, cumprindo pena, simplesmente porque foram reconhecidas de forma errada por vítimas de crimes, e é preciso uma alteração legal também nesse tema. Portanto, são muitos e muitos temas que envolvem o sistema de justiça criminal, que precisam de um olhar, de uma reforma, mais uma vez, para fazer uma justiça dura com a criminalidade, claro, é evidente que nós precisamos combater a criminalidade, mas nós não podemos, em nenhum momento, abrir mão de direitos e garantias fundamentais da população. Augusto, tem uma questão que o senhor sempre defende, que é a questão do juiz de garantias, né? Que é basicamente transferir toda a investigação de um juiz para o outro e assim contribuir com a imparcialidade nessa investigação, né? Explica pra gente o que seria isso. Bom, a maioria das legislações modernas no país, e o Estado de São Paulo, mais especificamente a cidade de São Paulo, já se utiliza do juiz de garantia há muitos anos. Infelizmente, isso é um daqueles temas que, como eu diria, o nome, eu acho, causou toda essa polêmica, porque parte da população, influenciada até por uma imprensa que fez uma cobertura superficial dessa matéria, entendeu que o juiz de garantias teria alguma espécie de benefício, vamos dizer assim. Ao juiz de garantia, ele vai garantir a impunidade, ele vai atrasar o andamento dos processos. E diante de uma pressão, de uma opinião pública que desconhecia do tema, infelizmente nós tivemos um ministro do Supremo que, com uma canetada, que foi o ministro Fux, suspendeu a eficácia daquilo que para mim seria uma das maiores revoluções positivas do sistema processual brasileiro, que é a criação do juiz de garantias. Que você já explicou bem, o que é o juiz de garantia? É um juiz que acompanha toda a investigação, ou seja, ele pode decretar uma prisão temporária de alguém, fazer uma busca e apreensão, prender preventivamente ou temporariamente alguém, mas no momento que esse alguém vai ser julgado, toda essa investigação que foi produzida por um juiz vai para um outro juiz para ele poder julgar isso. Por quê? Para a gente ter certeza que esse juiz que vai julgar ele é completamente imparcial, porque muitas vezes o juiz que autoriza essa série de medidas, vamos dizer em outras palavras, o juiz que grampeia alguém, o juiz que prende alguém, o juiz que manda fazer uma busca e apreensão na casa de alguém, de alguma forma ele já pode estar contaminado com essa prova que a acusação produziu. Então é mais prudente, é uma questão de prudência, é uma questão de imparcialidade, que todo esse caso seja agora julgado por um outro juiz. Isso aqui na cidade de São Paulo já é feito há mais de 15 anos. Nós temos o Departamento de Inquéritos Policiais, que não chama juiz de garantia, mas é como se fosse. Aqui na cidade de São Paulo você tem juízes que acompanham a investigação, quando o caso termina é oferecida uma denúncia, esse caso muda para uma vara criminal e um outro juiz vai julgar. Funciona muito bem e nós queríamos que isso fosse uma realidade no Brasil todo. Infelizmente, por uma decisão aí monocrática, a gente chama, do Supremo Tribunal Federal, essa importante inovação não foi colocada em prática ainda. E essa questão pode voltar a ser discutida? Tem que voltar, mais do que isso. Basta ser incluído em pauta, coisa que eu também critico o controle da pauta do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível que o controle do que pode ou não pode ser julgado fique na mão do presidente do Supremo. Eu acho que deve haver uma democracia, porque basicamente o que o ministro Fux tem feito é tem segurado esse tema, porque é um tema que para ele não é um tema relevante, apesar de 90% das pessoas que trabalham nessa matéria dizerem justamente o contrário, e ele fica segurando esse tema e não coloca em pauta. Basta colocar em pauta para ele voltar aí para dentro da legislação brasileira. Augusto, a gente está encerrando
o nosso tempo, mas eu queria fazer uma última questão em relação a fake news. Sim. Né? Fake news talvez seja uma questão nova também para a justiça, né? É uma questão que envolve tecnologia também, né? E direito de expressão, né? Eu queria que você colocasse o seu ponto de vista sobre isso, tendo em vista que também o direito de expressão há uma certa confusão Sim. do que seja o direito de expressão. Bom, vamos começar a falar então da liberdade de expressão antes. A liberdade de expressão é uma das garantias constitucionais mais importantes que a gente tem. A gente é livre para se expressar, para defender, para não defender, para sair nas ruas, se manifestar contra ou a favor de qualquer tema que seja. Só que essa liberdade de expressão ela tem um limite. E o limite é a lei. Nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe que a gente faça. Eu posso criticar um governante, eu não posso xingar. Eu posso criticar um poder, eu não posso ameaçar um ministro do Supremo. Eu posso dizer, por exemplo, que um presidente, um governador, um prefeito tem que sofrer um impeachment, mas eu não posso propor ou incentivar a população a retirar essa pessoa à força de lá, porque isso é um crime. Então a liberdade de expressão ela tem um limite e esse limite é a lei. Segundo ponto com relação às fake news. Fake news é um dos desafios mais importantes da democracia atual no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Vamos imaginar que com as novas tecnologias, principalmente aplicativos de comunicação, WhatsApp, Telegram, uma notícia ela pode chegar em milhares de pessoas numa questão de segundos. Imagine você, uma semana antes da eleição, recebe uma notícia sobre um candidato que você escolheu votar e você muda o seu voto por causa dessa notícia. E essa notícia é uma mentira, é uma notícia falsa. O impacto disso na democracia e na representatividade é gigante. E o problema é que a fake news é algo difícil de se combater. Porque não basta apenas você ter o Tribunal Superior Eleitoral, você não basta ter campanhas, você não basta ter uma punição para quem divulga fake news, se nós, aqui, eleitores e cidadãos, não formos os primeiros a quebrar a cadeia de desinformação. Então, o que eu sempre recomendo que todo mundo faça? Se utilize da imprensa confiável, para checar a informação antes de repassar. Nós somos os primeiros a frear a divulgação de uma fake news. Quando você receber aquela notícia bombástica no WhatsApp, que seu dedo vai ficar coçando para passar para frente, liga na sua rádio de preferência, entra no site de notícia. Se essa notícia não tiver na rádio, não tiver na TV, não passa a notícia para frente, porque a chance de estar passando uma fake news é muito grande. Então, esse é um tema gravíssimo, um tema de difícil solução e que sem a participação ativa da sociedade, nossa, dos eleitores, dificilmente a gente vai solucionar. Muito bem, a gente conversou aqui com o advogado criminalista especialista em direito penal, Augusto Botelho, ele que é pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Augusto, muito obrigado pela sua participação aqui na SP Rio Mais hoje. Eu que agradeço demais o convite, agradeço muito as perguntas e fiquem todos bem aí no resto da semana. Muito bem. Tchau, tchau. Essa é a SP Rio Mais trazendo para você as informações sobre as eleições 2022. Lembrando que essa entrevista fica salva, além do YouTube, a você que está acompanhando essa entrevista pelo YouTube, também fica salva lá no nosso Spotify. Só você procurar SP Rio Mais. Zé Gui, obrigado pela sua participação aqui hoje. Até mais. Até mais.